Olá, meu nome é Denise e meu RIO é 1733462. Este vídeo é a continuação do curso de extensão com o tema Jogos Digitais na língua portuguesa, que se refere a estágios no médio. Bom, esta é a primeira parte do vídeo. Me acompanhe nos próximos vídeos. Olá, meu nome é Denise e nesta videoaula vamos ver sobre o estudo de sintaxe, que tem como que a sintaxe ela é sobre frase, oração e período. O que é sintaxe? Sintaxe é a área dos estudos linguísticos que se ocupa das relações entre as palavras na oração e entre as orações no período. E frase? Frase é todo o enunciado que diz sentido completo, podendo ser formado por uma só palavra, como oi, ou por várias, tendo verbo ou não, verbos. Por exemplo, que chuva, que não há verbo. E oração é uma frase com parte de uma frase que contém um verbo, expresso ou subtendido. Resumindo, oração é uma frase com verbo, que pode ser expresso ou subtendido. Período é a frase que tem uma ou mais orações. Podem ser simples ou composto. Um simples, formado por uma só oração. Exemplo, você merece a felicidade. Ali a oração é merece, que eu coloquei ela em destaque, e composto formado por uma ou mais orações. Exemplo, como sou seu amigo, o verbo ser ali, sou, tudo farei, e o verbo fazer, farei. Para ser que você seja, o verbo ser, ali em destaque, feliz. Me acompanhe no próximo vídeo. Olá, meu nome é Denise e nesta videoaula vamos ver um aplicativo de ensino para comentar um ensino na aula de língua portuguesa. Eu vou usar o Reforça, que é para o ensino médio, a segundo ano do ensino médio. Aqui estão alguns capítulos livres e outros são bloqueados. O que é sintaxe? Sintaxe estuda a função e relação entre as palavras que estabelece entre si nas orações e relações que se ligam entre as orações nos períodos. Frase é todo enunciado que tem sentido completo. O final da frase é marcado na cita por pontuação específica. Quando a frase tem verbo ou locução verbal, é chamada de frase verbal. Quando não tem verbo, é chamada de frase nominal. Então, quando a frase tem verbo, ela possui frase verbal ou locução verbal. Quando não tem frase, quando ela não tem verbo, é chamada de frase nominal. Por exemplo, fogo, frase nominal, ali não tem verbo. Depois, ventou muito, que é uma frase verbal. Além de destaque, o ventou do verbo. Tipo de frase. Através do tipo de frase é possível compreender a intensidade discursiva, intencionalidade, a intenção. As frases dividem as linhas verbais e nominais em declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. Por exemplo, que dia lindo é uma exclamativa, tomara que não chova, optativa. Choveu ontem noite é um verbo e uma oração. Período simples é formado por uma única oração, ou seja, tem um único verbo ou locução verbal. Também é chamado de oração absoluta. Estamos muito felizes com a linda tarde de verão, que tem o verbo estamos, um único verbo e é um período simples. Composto é período composto por coordenação mais de um verbo.
Existem duas ou mais orações. Essas orações podem se relacionar por dois processos sintáticos, por coordenação e subordinação. Escorregou na neve, caiu e começou a brincar. Período composto por coordenação mais de um verbo. Este é o quiz sobre o assunto. A ponte alternativa cuja frase não tem sentido oracional. O céu está azul. Devagar, ventania. A chuva paga as pegadas. A maioria das pessoas gosta de ventania, mas uma minoria tem medo. É possível verificar a ocorrência de quantas frases, orações e períodos no fragmento. A maioria das pessoas gosta de ventania, mas uma minoria tem medo. Uma frase, uma oração, 2 períodos. Uma frase, durações e 1 período. 2 frases, 2 orações e 2 períodos. A maioria das pessoas gosta de ventania, mas uma minoria tem medo. Quais tipos de frases são usados no diálogo a seguir? Afinal, o que quer dizer eureka? Não sei explicar, tomara que não seja que cai na prova. Ela é declarativa, interrogativa, optativa, ou interrogativa, optativa, ou declarativa, ou interrogativa, declarativa, optativa. Atribua a nomenclatura de frase nominal, período simples ou composto aos itens abaixo. Nossa, para discipular a chuva. Se vier hoje, traga-me um guarda-chuva. Emoção, fantasia, dupla perigosa. Período simples, período composto, frase nominal. Período composto, período simples, frase nominal. Frase nominal, período simples, composto e período simples. Levando em consideração os contextos de frase, oração e período, é correto afirmar que o trecho abaixo é considerado A explicativa é que a atleta, mesmo pressionada pelas mudanças climáticas, tenha bom desempenho. Frase, pois, possui entendido completo mesmo sem verbos. Classifica as frases a seguir. Que lindo! Que dia lindo! Faça as malas. Não gosto de viajar. Interrogativa, imperativa ou declarativa. Na oração, venha logo, a festa já começando. É um período composto por 3 orações. Um período composto formado por 2 orações. Um período simples formado por uma oração. Venha logo, a festa já está começando. Leia o texto. Eles gostam tanto do carro novo que se os pais deixassem, faziam as refeições dentro dele. Pode dizer que o texto é período simples composto por 4 orações. Período composto formado por 4 orações. Um período composto por 3 orações. Ali gostavam é verbo. Deixar também é verbo. E faziam também é verbo. Então, é a última alternativa. Uma alternativa em que há uma frase nominal. Que linda essa menina. Quer namorar comigo? Ela não garantiu que viria. Leia os enunciados e classifica em frase nominal, período simples, período composto. Que calor, alegria, minha gente. Ela gritou muito. Saiu correndo e caiu, mas não se machucou. Período simples, frase nominal. Período composto e período composto. Frase nominal, período simples e composto. Normalmente fazer o quiz porque houve ali uns erros. Como a revisão. A ponte alternativa cuja frase não seja oracional. Devagar, menina. A chuva paga as pegadas. O céu está azul. A maioria das pessoas gosta de ventania, mas uma minoria tem medo. É possível verificar conhecer algumas frases, orações e períodos no fragmento. São 2 frases, orações e 2 períodos. Uma frase, uma oração em 2 períodos.
Ali temos a maioria das pessoas gosta, ventania, que gosta é verbo. Levando em consideração o que é frase, oração e período, é correto afirmar que o trecho abaixo é considerado a expectativa é que a atleta, mesmo pressionada pelas mudanças climáticas, tenha um bom desempenho. É um período composto por 3 orações. Período composto por frases e orações. Frase, pois possui um texto completo, menos sem verbos. Lembrando que frase com verbo é oração. Na oração, venha logo, a festa já está começando, é um período simples, um período composto por 3 orações. Período simples formado por uma oração. Período composto formado por 2 orações. Ali, venham é verbo e está também é verbo. Lê enunciado e classifique em frase nominal, período simples, período composto. Que calor, alegria, minha gente. Ela gritou muito, saiu correndo e caiu, mas não se machucou. É a frase nominal também, período simples e período composto. Frase nominal, período simples e período composto. Período simples e frase nominal, período composto e período composto. Continuando, vamos ver agora termos essenciais da oração. A gramática tradicional divide os termos da oração em 3 grupos essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais da oração são aqueles considerados básicos, fundamentais para a construção de sentido. Nesse capítulo desse aplicativo, você conhece o sujeito e o predicado, ou seja, os 2 importantes termos que formam orações. Sujeito é o ser sobre quem uma oração exprime determinada informação. Pode ser simples, composto, oculto, interminado ou existente. Ontem, meu irmão, sujeito, me pediu para levar ao mercado. Quando nós saímos de lá, sofremos um terrível assalto. É um sujeito. Ali, sujeito, nós e meu irmão. O sujeito simples e o composto parecem especificamente na oração. A diferença é que o sujeito simples tem um núcleo e o composto tem mais de um núcleo. Na frase, um policial viu a cena. Sujeito simples, um policial. O assaltante e seu companheiro, aí são 2 sujeitos, o assaltante e o companheiro, fugiram. O diferencial não aparece de forma explícita na oração, mas é fácil identificar pela forma do verbo. Em seguida, fui à delegacia e conversei com o legado. Fui e conversei é um sujeito oculto. Não está escrito ali o eu, mas sabemos que quem foi, fui eu. Ali na frase. Interminado nem aparece na oração, nem pode ser identificado, o que significa que não se pode saber quem é o sujeito que pratica a determinada ação. Tentaram roubar meu carro. Quem tentou? Não sabemos. Sujeito interminado devido ao uso do terceiro verbo na terceira pessoa do plural, que é eles, elas. Precisa-se de mais câmeras nas ruas. Sujeito determinado devido ao uso de um verbo preditivo e direto na terceira pessoa no singular, mais a partícula se, que é indeterminado. Tentaram ali, precisa-se. Está, não diz ali pro nome, mas sabemos que é indeterminado. Existente. Em algumas situações, a oração não apresenta um sujeito, sendo por isso chamada de oração sem sujeito. Essas situações envolvem nome natureza, verbo haver, um sentido existir, e os verbos fazer, estar e ser, indicando o tempo transcorrido, o fenômeno da natureza.
inexistente, ali chovia em destaque, verbo notando o fenômeno da natureza, muito, porém havia, verbo haver, conteúdo de existir, muita gente na rua. Ali em destaque, oração de sujeito, portanto, sujeito inexistente. Predicado é basicamente a afirmação expressa um sujeito em uma oração. Pode ser verbal, nominal ou verbo nominal, que é os dois. Nós fizemos a boletim de ocorrência, predicado. Meu irmão, aqui o verso, no predicado verbal, o núcleo é verbo, por isso ocorre com verbos que expressam ações, isto é, verbos dinâmicos como correr, falar, chutar, estudar. Meu irmão e eu retornamos à nossa casa, núcleo, verbo indicativo, predicado verbal. Predicado nominal, vamos ver. O núcleo estará um nome, ou seja, um substantivo, adjetivo ou advérbio, então um nome. Isso ocorre quando um verbo de ligação, isto é, verbos não dinâmicos, tais como ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar. O núcleo predicado nominal será o predicativo do sujeito. O predicado verbo do sujeito caracteriza o sujeito e parecerá no predicado. Na frase, nós estamos muito assustados. É predicado nominal, predicativo do sujeito. O predicado verbo nominal tem dois núcleos, sendo um verbal e outro nominal. Sendo assim, esse predicado tem um verbo dinâmico, bem como um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Na frase, felizmente, o policial não chegou atrasado. Além de destaque, temos um núcleo, verbo indicativo, que é o chegou, e atrasado, que é o núcleo, nome. O predicativo do objeto atribui uma característica do objeto e é requerido pela atividade verbal. O policial, chamou o assaltante de ladrão. Ali, predicado verbo nominal, predicado do objeto. Vamos ver o quiz. Separe adequadamente o sujeito e o predicado na frase. Os policiais impediram o assalto. Ali é sujeito, os policiais, e predicado é o assalto. Ou sujeito, policiais, predicado, ou impediram o assalto. Sujeito, os policiais e predicado impediram o assalto. Indique os tipos de sujeito na frase. Fizemos o boletim de ocorrência. Inexistente, desinicial ou terminado. Qual das frases abaixo tem um sujeito inexistente? Fizeram o exercício rapidamente. Choveu muito depois disso. Chegamos à nossa casa pouco depois. Classifica os tipos de predicado nas frases abaixo. Chegamos à nossa casa exaustos, saímos da delegacia ainda preocupados. O delegado nos deixou mais calmos. Predicado verbo nominal, verbo nominal e verbal. Ou predicado nominal, verbo nominal e verbal. Predicados verbo nominal e verbo nominal e verbo nominal. Na frase, chegamos à nossa casa exaustos, saímos da delegacia ainda preocupados, o delegado nos deixou mais calmos. Qual das frases abaixo tem um predicativo do sujeito? Em casa ele ficou calmo. Em casa nós acalmamos. Chegamos em casa uma hora mais tarde. Em juiz julgou o réu culpado. O objetivo ocupado exerce a função de preto direto, predicativo do sujeito, predicativo do sujeito. O juiz julgou o réu culpado. Havia pouca gente na rua, temos sujeito inexistente. Então, assinale a afirmação que explica essa classificação corretamente. Havia indica na natureza. Havia verbo pessoal. Havia transformação de tempo transcorrido. Na frase, havia pouca gente na rua. Classifique o sujeito na frase, o assaltante e seu companheiro conseguiram fugir. É um sujeito indeterminado, um sujeito simples ou composto.
Porque são duas pessoas ali. Quais são os tipos de sujeito e predicado presentes na frase? Os policiais nos acompanharam até a porta. Sujeito composto, predicado verbal. Sujeito simples, predicado verbo nominal. Ou sujeito simples e predicado verbal. Os policiais nos acompanharam até a porta. Ali é um sujeito composto, predicado verbal. Vamos ver. Qual das frases abaixo apresenta o predicado verbal? Ontem choveu. Ficamos nervosos. Eles estavam apressados. Separe corretamente o sujeito e o predicado na frase. Os policiais impediram o assalto. É o sujeito policiais e predicado impediram o assalto. Indica o tipo de sujeito da frase. Fizemos o boletim de ocorrência. É determinado, determinado ou inexistente. Qual das frases abaixo apresenta inexistente? Fizeram um registro rapidamente. Choveu muito depois disso. Chegamos à nossa casa pouco depois. Classifica o tipo de predicado nas frases abaixo. Chegamos à nossa casa exaustos. É predicado nominal. Predicado nominal, verbo nominal. O predicado verbal, verbo nominal. Chegamos à nossa casa exaustos. Saímos da ainda preocupados. Seria verbo nominal ou verbo nominal. Olha as frases abaixo, tem um prefixo do sujeito, né? Em casa nós acalmamos. Chegamos na casa uma hora mais tarde. Ou em casa ele ficou calmo. Qual as frases de sujeito e predicado, respectivamente, presentes na frase? Os policiais nos acompanham até a porta. Acompanharam até a porta. É sujeito simples e predicado verbo nominal. Sujeito simples. Qual as frases abaixo tem predicado verbal? Eles estavam apressados. Ontem choveu. Ficamos ansiosos. Capítulo 3, predicado verbal. É o estudo da ligação que se estabelece entre o sujeito e os elementos do predicado. Nesse capítulo, você verá que ocorre por meio de verbos de ligação, transitivos e intransitivos. Predicação verbal é a relação que se estabelece entre sujeito e verbo e que também entre verbo e seus componentes, complementos, objetos, que são objetos, né? Os verbos são classificados com verbos de ligação, transitivos ou transitivos, diretos, indiretos e indiretos. O emprestei um livro para o filho da minha irmã. Emprestei é verbo transitivo, direto e indireto. Porque perguntamos ao verbo emprestou o quê? A quem? Verbo de ligação. Apesar de mais velhos, meus primos continuam lindos. Eles não exprimem ação, mas sim um estado de irem uma características ao sujeito. Esses verbos incluem principalmente ser, estar, permanecer, continuar, andar, no sentido de estar. A forma verbal continua liga o sujeito, meus primos, ao adjetivo lindos, que é ali verbo de ligação, que é para ligar. Verbos positivos trazem ideia completa de ação, não necessitando de outro termo que complementa seu sentido. Por isso, dizemos que não há trânsito de ideia, podem vir acompanhados juntos adverbiais. O bebê nasceu. O bebê da minha irmã nasceu ontem. O verbo transitivo é o nasceu. Então, o verbo transitivo ele dá a ideia completa, não tem um outro termo que complemente o sentido. Transitivos exigem complemento chamado de objeto. O complemento é objeto. Verbos transitivos podem ser diretos, indiretos ou diretos e indiretos. Na frase, meu irmão ganhou a nova coleção de Machado de Assis. O verbo transitivo direto pergunta, ganhou o quê?
temos que fazer a pergunta para o verbo. Quem ganha, ganha alguma coisa. Transitivo direto é complemento por um objeto direto que indica o que ou quem sofre a ação verbal. A ligação entre esses dois termos se dá sem preposição, isto é, sem intermediário. Logo, a ligação é direta. Minha tia comprou uma linda casa. Além de destaque, comprou. Comprou o quê? Uma casa? Verbo transitivo direto. Transitivo e direto é complemento por um objeto indireto. A ligação entre dois termos se dá por intermédio de preposição, isto é, indiretamente. No verbo transitivo indireto, na frase meu pai gosta de, preposição, acarajé. Então, ali, preposição é verbo transitivo indireto, gosta de quê? Perguntamos, gosta de quê? O verbo transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo, existe dois complementos, um objeto direto e não introduzido por preposição e um objeto indireto que tem uma preposição. Ambos são necessários para ter sentido desses verbos. Na frase, contei o segredo à preposição meu marido. Contei o segredo ao marido. Preposição ao, contei o segredo. Além de destaque, contei o verbo transitivo direto e indireto. Perguntamos ao verbo, contei o quê? Para quem? Contou para quem? Para o marido. Contou o segredo. Aqui é o quiz da questão. Em alternativa, aqui o verbo de destaque é a ligação. Ele tem andado confuso? João acordou triste. Ficou em casa o dia todo. Qual será aqui a resposta? Que é a ligação. E o aluno ficou contente com o resultado das provas. Qual a situação do verbo destacado? O verbo ficou. Verbo de ligação, verbo transitivo direto ou indireto. Sabe que a língua portuguesa é o mesmo verbo pode assumir diferentes regimes quanto à sua transitividade. Dependendo do contexto em que se encontra, em você já pegou um gripe no verão, o verbo é transitivo. Você pegou gripe no verão? Transitivo direto ou de ligação. O verbo pegou. A ginasta está em condições de cumprir suas promessas de dar um salto de etapa profissional. No que se refere à transitividade do verbo em destaque, pode dizer que o verbo dar é transitivo direto, por isso é regido por um complemento de preposição. O verbo dar é transitivo, por isso existem dois complementos, um direto e outro indireto, regido por preposição. O verbo é transitivo indireto, pois existe um complemento de preposição. Quando repeti isso pela terceira vez, pensei num seminário. Esse trecho no Machado de Assis os termos de destaques, os verbos de destaque são repeti e pensei, transitivo direto e indireto, transitivo indireto, intransitivo, ou transitivo indireto, transitivo direto. Quando repeti isso pela terceira vez, pensei no seminário. Identifique qual frase contém verbo transitivo. Dei a Carly um livro novo. Eles viram uma estrela cadente. O bebê chora muito. Qual seu namorado? Ele telefonou, terminando o namoro. Ela estudava o romantismo. Os verbos assinalados são... Os verbos telefonou e estudava são transitivo indireto, transitivo direto e indireto, transitivo direto, indireto, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto. Indica a alternativa em que a função correspondente aos termos em negrito. Marcos escolheu o anel mais bonito, preto direto, indireto. Dê algo
Para ele beber, objeto direto e indireto. Maria está muito feliz. Objeto indireto. Direto. Ali o anel mais bonito é objeto indireto. Ou de algo para viver é objeto direto, indireto. A alternativa em que os verbos são transitivos diretos. João parece zangado. Comprei um terreno e construí uma casa. Os guerreiros tomem agora. Na oração, crianças e jovens gostam de jogos e períodos divertidos. O verbo é transitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Crianças e jovens gostam de jogos e vídeos divertidos. O aluno ficou contente com os resultados das provas. Qual a qualificação do verbo destacado? O verbo ficou é transitivo indireto, transitivo direto ou verbo de ligação. Qual será que é a resposta? Sabes que a língua portuguesa usa o mesmo verbo para consumir diferentes regimes quanto à sua transitividade. Dependendo do contexto em que se encontra, em você pegou um gripe no verão é de negação, você pegou um gripe no verão, transitivo direto ou transitivo. Quando repeti isso pela terceira vez, pensei no seminário, Machado de Assis. Na frase acima, os verbos destacados são transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo indireto. Quando o seu namorado está falando no namoro, ela está romantismo. Os verbos são transitivo direto e indireto, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Transitivo direto, transitivo direto. A alternativa em que os verbos são transitivos diretos. João parece zangado. Guerreiros dormem agora. Comprei um terreno e construí uma casa. Na oração, crianças e jovens gostam de jogos e vídeos divertidos. O verbo é transitivo ou transitivo indireto. Ou transitivo direto. Continuando, o aluno ficou contente com o estado das provas. Qual a classificação do verbo destacado? É transitivo direto, é transitivo indireto. Aqui seria o quê? Quando repetir isso, pensei no seminário, Machado de Assis, na frase acima, os verbos são transitivo indireto. Repeti isso, pela terceira vez, pensei no seminário. O que seria aqui? A alternativa em que os verbos transitivos diretos e indiretos. O guerreiro tome agora. Na oração, crianças e jovens gostam de jogos divertidos. O verbo é bom, essa foi sobre o ensino médio do segundo ano sobre sintaxe. Me acompanhe no próximo vídeo.
Olá, meu nome é Denise e nesta videoaula vamos ver sobre literatura, também é uma área da língua portuguesa, quer dizer, do curso de letras, então vamos falar sobre ela, porque também é uma área muito interessante, então vamos continuar nesta videoaula, me acompanhe. Olá, meu nome é Denise e vamos ver hoje sobre o aplicativo Reforça, que é a continuação do vídeo anterior. Hoje vamos ver sobre literatura, que é assim no segundo ano do ensino médio. E aqui temos romantismo na poesia, romantismo na prosa e realismo. O romantismo é uma grande história literária, um momento de cunho sentimentalista de grande sucesso que ocorreu na Europa e no Brasil. Vamos ver características e principais autores do romantismo brasileiro, tanto na prosa quanto na poesia. Vamos ver. Na Europa, o contexto histórico ele ocorre nos anos, 1836 e 1831. Talvez na Europa no século XIX, o movimento consiste com inovações tecnológicas surgidas com a Revolução Industrial e também na Revolução liberais ao redor da Europa. Além disso, uma questão-chave é a unificação dos Estados nacionais, principalmente Itália e Alemanha. No Brasil, depois da independência do Brasil, indicada em 22, pouco depois também da vinda da família real, e o romantismo, então, está ligado à tentativa de criar uma identidade nacional, porque não havia uma literatura nacional. Então, com o romantismo, buscou-se dos autores essa preocupação. Ela tem a fase romântica em três, que são três: primeira geração, segunda geração e terceira. Com a ideia continuando, de criar uma identidade nacional para o Brasil, autores românticos da geração, eles adaptavam o país, eles valorizavam a nossa cultura. Porém, isso era feito de maneira uniformista. Isto é, enaltecia suas qualidades, ao mesmo tempo em que seus problemas eram ignorados. Então, os autores, eles valorizavam o país, mas eles não ligavam para os problemas dos países, os problemas políticos, esses que ocorrem, de desigualdades também. No Canção de Exílio, esse é o famoso do autor Gustavo Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vacas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, não temos amores. Então aqui o autor está exaltando o país, ele está falando das riquezas naturais. Também existe uma variação da fauna e da flora, que são animais, florestas. Ali, no Gustavo Dias, ele fala: minha terra tem palmeiras, tem flora, que é palmeiras, né? E depois tem o sabiá, que são os pássaros, a fauna, os animais. Onde canta o sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Indianismo é a valorização do índio, que ele tem os indígenas, eles são muito valorizados nesse período. São todos timbiras, do Juca Pirama, do autor Gustavo Dias também. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavou na boca da gente, contando dos prodígios na glória de terror. Também tem a versão do indígena, que é erguido uma figura do herói nacional. Então, aqui o indígena é visto como herói nacional e foi iniciado pelas ideias de Rousseau, foi um filósofo, né? E sobre o bom selvagem, o indígena é visto como um belo, bravo e de bom caráter, forte e incorruptível. Então, temos a tentação do indígena aqui, no romantismo. O Gustavo Dias é o grande expoente da primeira geração romântica brasileira. Seus dois textos são Juca, Pirama e principalmente Canção de Exílio. São marcos da literatura brasileira. As características são acima facilmente observáveis nesses dois textos. Aqui o Gonçalves ele diz: sou forte, sou bravo, sou filho do norte, meu canto de morte, o guerreiro ouvi. Eu Juca Pirama e depois: não permita a Deus que eu morra sem que eu volte de falar, sem que eu. Aqui o idioma tá um pouco diferente da que a gente tá acostumada, porque a língua portuguesa, ela muda com o tempo, né? Então, nesse período, ele é um pouco diferente essa cita do Gustavo Dias para que a arte atual. Continuando, não permita que
Deus que eu morra sem que eu volte pra lá, sem que ainda vise as palmeiras onde eu não sabiá. Aqui é a segunda geração romântica. Vamos ver agora sobre como ela foi. A segunda geração romântica, ela tem um caráter sentimental, bem sentimental. Do romantismo, assim, uma literatura de caráter pessimista, egocêntrica, era uma literatura bem sentimental mesmo. Essa segunda geração também é chamada de ultrarromântica, que é o mal do século, e bem reunista. Aqui é versos inscritos numa taça feita de um crânio, tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos, Lorde Brain. Bebe quanto puderes, quando tu e teus tiveres partido, uma outra gente possa redimir a terra e devassar-te, e festeje com o morto e a própria rima gente. Aqui é um verso bem pesado mesmo, né? Bem próprio do romantismo brasileiro da segunda geração, que é mais o pessimismo, um otimismo mais carregado, que valorizava também o sofrimento. Também havia idealização, os autores Ávila Azevedo. Os poemas da segunda geração romântica idealizavam o amor e a mulher. A mulher era vista pelos autores como um ser puro, uma donzela, assim, virgem e parda. E o amor parece como um sentimento redentor que resgata o eu lírico de uma vida de desgraça, de degradação. Passei a noite junto com ela. Do camarote a divisão seguia. Apenas entre nós, eu vivia no doce dentro dessa virgem bela. Gonçalves Azevedo, que foi um dos autores do romantismo. Existe um sentimentalismo, existiu na época. O sentimentalismo é uma característica principal do romantismo. Na segunda geração romântica, esse sentimentalismo ganha contornos pessimistas. Essa literatura foca em sentimentos de dor, angústia, saudade, luto e sofrimento. Então, foi um período bem intenso de conversação do sentimento, de esse que se tem agora, para os românticos. E também é um escapismo, uma fuga da realidade, que com base na compreensão do que a existência é sofrimento, boa parte do texto de consideração romântica foca em estratégias de fuga, que os autores eles querem uma coisa mais fantasiosa mesmo. Nesse sentido, surgem temas relacionados com o passado e a infância, as drogas e a boemia, e até mesmo a morte em religiões espiritualistas. Todos esses temas são estratégias de fuga da realidade. Aqui os capítulos do famoso poema do Casimiro de Abreu, que é Cidade da Infância. Ele fala que Cidade da Infância, vamos ler. Ó, cidade da minha que tenho, da hora da minha vida, da minha infância querida, os anos não voltam mais. Aqui vemos uma nostalgia à infância, né? Porque a infância é uma fase muito bonita. Então o autor, ele fala que tem uma saudades da infância. Azevedo morreu em 20 anos de idade, teve suas obras publicadas após sua morte. A máxima vida é primeira de Líria dos 20 anos. Azevedo apresenta com uma veia bastante pessimista em relação à existência. Então foi um autor pessimista também, como esses autores eles morreram cedo nessa fase da geração romântica. Não chegaram a ter a ter 30 anos, morreram um pouco antes. Se eu morresse amanhã, viriam menos, fechar meus olhos, minha triste irmã. Mas essa dor de vida que devora, a ânsia de a glória, o doloroso afã. A dor do peito emudece o menos se eu morresse amanhã, a você ver. Casimiro de Abreu. Morreu 20 anos de idade, muito jovem, né? E foi um mutante poeta brasileiro da segunda geração romântica. O poeta apresenta um pessimismo mais cometido, tanto que um de seus poemas mais conhecidos é 18 anos, que reflete sobre a infância, comparando a vida no presente a vida então, compara a vida de agora com a infância. Ri, criança, ri. A vida é curta, o sonho dura um instante, depois o cipreste seguiu, mostra, cava do viajante. A vida é triste, quem nega, nem vale a pena dizê-lo. Deus a parte dela entre os dedos, qual um fio de cabelo. Risos Casimiro de Abreu. Terceira geração romântica é conhecida como geração holandeira.
devido ao planejamento social presente em seus textos. O principal tema social nas obras é a denúncia dos horrores da escravidão, que também nesse período havia escravidão no Brasil, que seria finalmente abolida em 1938. O nacionalismo funista de antes dá lugar a uma postura crítica sobre a ordem social. Então, aqui percebemos que a geração romântica ela tem um foco de desigualdades sociais, que ela foca mais em justiça, uma revolta, né? Como que há de errado no mundo. Aqui, o povo poder, que é Castro Alves, que foi um poeta abolicionista, que ele se focou como revoltou-se, né, como escravidão, naquele período. Também ele morreu jovem, há 24 anos. Aqui, o povo ao poder, Castro Alves, ele diz: a praça é do povo, como o céu é do condor, e o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Senhor, pois querer a praça, destressada a populaça, só tenho a tua de seu. Ninguém nos rouba os castelos, tende palácios tão belos, deixai a terra ao Ateneu. Castro Alves ao povo, ao poder. Aqui também Castro Alves, como já falei, ele foi um poeta abolicionista, então ele escrevia sobre a escravidão como denúncia, né? Porque sabemos que foi um período muito triste da nossa história do Brasil e do mundo. Denúncia da escravidão, voz da África, aqui é um apóstolo, doses de África, Castro Alves. Hoje meu sangue a América se nutre, com dor que transformaste em butre. Ave da escravidão, se juntou-se a mais irmã traidora, que ao de José e vios irmãos, outrora venderam seu irmão. Ali uma denúncia da escravidão do Castro Alves, que foi importante autor do romantismo, que é da terceira geração. Então, um autor muito importante da nossa literatura brasileira. Castro Alves Navio Negreiro. Esse é um dos mais conhecidos, que é o Navio Negreiro, que o autor denuncia sobre o período da escravidão. Que ele diz assim: o Castro Alves, ele conhecemos como poeta dos escravos, é o principal autor da geração romântica. Sua obra, Os Escravos, sai seu poema mais famoso, O Navio Negreiro, em que ele narra uma viagem de navio negreiro cruzando o Oceano Atlântico. Então ele conta ali através do poema. E ri-se da orquestra olhônica, incidente, e da ronda fantástica a serpente. Faz doutras espirais, seu velho arqueja, se no chão ressalva, e ouve-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Então foi um período muito triste na nossa história brasileira. Então o Castro Alves foi um autor muito importante para essa época. Continuando, aqui eu fiz no capítulo. As origens do romantismo estão ligadas sobre aristocracia, monarquia ou burguesia. As origens do romantismo são sobre o quê? O romantismo tem uma característica baseada em razão, intelectualidade ou emoção. É porque foi um sentimentalismo, então é emoção, porque foi isso. Uma forte característica da estética romântica é aquela que baseia na crítica, na lógica ou no escapismo, frugalidade. O romantismo é um momento muito atual, porque está ligado a causas sociais, capitalismo e luta de classe. Continuando, no Brasil, o racionalismo romântico está pautado sobre os negros escravizados, os portugueses ou os indígenas. Romântico é pertencer a paixões, uma estética específica ou casamento. O romantismo é visto como uma estética que idealiza a realidade, critica a realidade ou ignora a realidade. Os realistas românticos tinham uma preferência pelo sublime porque ele permite a subjetividade, o equilíbrio ou racional. Os filmes blockers pertencem à estética romântica, pois são as elites, interesses lucros, histórias e vulgo. O romantismo pode ser entendido como sinônimo de equilíbrio, sentimento ou lógica. Continuando, aqui vamos revisar, porque as origens do romantismo estão ligadas à aristocracia, burguesia ou monarquia. O romantismo está ligado a
luta de classes, capitalismo ou casos sociais. No Brasil, o romantismo, o nacionalismo romântico está pautado em indígenas, negros escravizados ou portugueses. O romantismo pode ser visto como uma estética que utiliza a realidade, critica a realidade ou ignora a realidade. O romantismo é prosa. No Brasil, houve a independência de 22 sobre a necessidade de que se criasse uma identidade nacional para o Brasil. Além disso, havia também grande necessidade de conhecer o vasto território brasileiro, já que grande parte da produção cultural de então se baseava nos centros urbanos do sudeste do país, principalmente no Rio de Janeiro. Os romances românticos eram de Alencar, Moreninha e Cabeleira. Podemos perceber que algumas características gerais dos romances românticos brasileiros, que tem a descrição do amor, do herói e da mulher, a estrutura narrativa nuclear, sem tempos, sem saltos temporais ou maniqueísmo, a separação clara entre o bem e o mal. Além, também tem o final do romance, será um final feliz, como a Moreninha, ou final trágico, como Iracema. O romance, tipo de romance regionalista, romance indianista, que é um índio, indígena, romance urbano, que é o centro urbano das cidades, e romance regionalista é das regiões. Romances românticos no Brasil podem ser classificados como romance urbano, romance indianista e romance regionalista. Como veremos, cada um vai se concentrar em uma área diferente do Brasil e sobre diferentes tipos de pessoas, daí essa classificação. Veremos também a importância de José de Alencar, autor de romances dos três tipos, romance urbano, passa nos centros urbanos, em especial no Rio de Janeiro, então, capital do Império, que é uma cidade que passou a cidade do Rio de Janeiro, os romances. As histórias se concentram, de maneira geral, nas classes altas, que frequentam as cortes em Rio de Janeiro, que é as elites, né? São como histórias de amor, especial, amores impossíveis, que são difíceis de ver. E ali, o romance urbano, que tem a José Alencar, Moreninha do Manuel Macedo, o Manuel Antônio de Almeida, que é uma de Vinícius, e a Senhora de Alcilo. Joaquim Manuel Macedo escreveu o primeiro romance romântico em A Moreninha. O livro é contextual de Augusto e Carolina, a Moreninha, que se conhece em uma festa em ilha próxima ao rio. Haviam feito voto de amor antes de verem perdidos. Descobrem-se, no entanto, que os votos que haviam feito foram outro e não se veem livres para ficar juntos. Em um trecho do livro, a Moreninha já fazia travessuras muito especiais no coração do estudante. Ele, que se acusava de ser injusto para com ela, agora observava com cuidado e prazer, para a Inquisição render-se à justiça. Continuando, no instante viu aparecer o graneneiro, trazendo pelo braço o reverendo mestre de cerimônias em cerulas curtas e largas, todas desataram a rir. Só ele e a cigana choravam envergonhados. Romance nacionalista tem o Frank Dávila, de Alencar e Visconde Taone como autores, que o Visconde Taone, Inocência, Alencar Gaúcho e Cabeleira, o Frank Dávila. O romantismo inaugurou a busca do conhecimento dos quatro cantos do país, história do Brasil inteiro, em toda a sua diversidade ecológica e social. Esse romance apresentam cenários pouco conhecidos como o Sul, o Centro-Oeste e o Nordeste do país, que se farão agora mais conhecidos como a cidade urbana brasileira. Não é uma senhora, Paulo, é uma mulher bonita. Quer desconhecê-la? Só então notei que aquela moça estava só, e que a ausência de um pai, ou de um marido, ou de um irmão devia ser feito suspeitar a verdade. E aqui é Lucila, de Alencar. Inocência passa na região centro-oeste e conta história de amor impossível entre Inocência e Cirino. A jovem, apesar de amar Cirino, ela estava prometida por seu pai para casar-se com um outro homem, que é o Maricão. Maricão acaba abandonando Cirino por ciúmes. Inocência morre por tristeza, bem a gosto romântico, que é a tragédia mesmo. Um romântico e morrer por amor, que é do romantismo mesmo.
O cabeleireiro de Frank Talbot tem lugar no Nordeste brasileiro tem no Nordeste como um fundo histórico. E conta a história de Roscanda César Gomes, a cabeleireira, e ao encontrar-se com Lizinha, ele fica dividido entre continuar sua vida de forma da lei ou redimir-se. Após a morte da amada, entanto, o cabeleireiro mostra ainda mais mergulhado em sua vida de financeiro. O gaúcho, no prosa de José Alencar, regionalista, destaca-se o gaúcho que passa no sul do Brasil, provavelmente no Rio Grande do Sul. O romance conta a história de Manuela Ganho, que jura vingar-se do racismo de seu pai. Ele se apaixona por Catita, que acaba se envolvendo com outro homem. No fim, o casal se tira ao abismo, então também termina de forma trágica. O espírito de Manuel sentia naquele momento a cidade de devagar, o tronco Corcel Bravio e precipitar-se com ele no espaço, arrastando-se tudo que em sua passagem e matando em sua alma a sede horrível de sentir entre mortes, desastres e catástrofes. Esse é o romance de José Alencar de O Gaúcho. O romance indianista de José Alencar, O Guarani da Sema. O romance indianista, que é sobre os histórias românticos, aqui continuando, como vimos anteriormente, os histórias românticos se guardam da figura de linguagem indígena para construir um imaginário social no Brasil. Então, os românticos têm foco nos indígenas e nos brancos europeus, e reforça a ideia de que o Brasil seria fruto da união entre o progresso e a educação europeia e a vontade primitiva do indígena. Então, tem essa valorização do indígena no romantismo. O Guarani é um livro do Alencar, que é o Guarani. Aqui ele fala: Peri, alucinado, surpreendeu-se aos cipós que se entrilaram dos ramos das árvores, já cobertas de água, e com esforço inspirado, fingindo o tronco da palmeira nos seus braços ritos, abalou-se até as raízes. Guarani de Alencar. Na obra do José Alencar temos Guarani como destaque, Iracema. O Guarani tem o Índio Peri, que salva a Cecília, que é uma mulher branca, em meio a uma guerra. Após a fuga, há um dilúvio e Guarani arranca um tronco de árvore para proteger durante o abrigo. Já Iracema. Aqui é um quiz sobre o período. A principal obra de Conde Tawane é Romance de Clarissa, Inocência ou Moreninha. Quem será aqui o autor? Inocência, porque a Bíblia não tem como ser. Sobre a prova de romantismo, é errado dizer que teve José Alencar como maior representante dos romances indianistas, caracterizou-se por romances policiais de caráter nacionalista, apresentou aspectos dos costumes burgueses e com romances urbanos. No romance Memórias de Milícia, Manuel Antônio de Almeida, o que chama atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva ou de classes pobres e favorecidos, ou população estudantil e acadêmica do mundo do crime e da violência. O indianismo no nosso escritor romântico é uma forma de apresentar o índio como motivo estético, é a realização de simpatia e piedade, a instalação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades sociais superiores. Um meio de internalizar unicamente a aceitação pelo índio da nova civilização que se instalava. Uma cidade de exotismo que nasce diferente no modelo europeu. Na época da independência do Brasil, quando nosso país, como nação, entrou em vigência, entre nós um estilo de época que, pelos ideais de divindade que se passava através da teologia, que passava a admirar-se a expressar esses anseios nacionalistas, tal que foi o barroco, o realismo e o romantismo. Sobre o romance indianista do José Alencar, é certo dizer que é composto restante de formas originais do conto, da forma de herói amalgamando a vida da natureza, representa uma citação política ao domínio burguês.
Na relação do romantismo, todas as relações são certas, exceto expressão nacionalismo através da descrição de costumes e regiões do Brasil, análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade brasileira, expressão poética de temas confessionais indianistas e humanistas. O romance de Lucila e Senhora são exemplos de romances urbanos, regionalistas ou indianistas. Um gosto de expressão de sentimentos, dos sonhos e emoções que gritam seu mundo interior, uma atitude individualista e profundamente pessoal, marcam os autores do movimento arcade, movimento idealista ou movimento romântico. A ação narrativa falsa. O que é falso aqui? O romantismo é um movimento de expressão universal, inspirando nos modelos medievais e unificado pela prevalência de características comuns a todos os setores da época. O romantismo, como estilo de época, constitui basicamente um fenômeno estético literário, desenvolvido em posição intelectualismo e tradição racionalista e clássica do século XVIII. O romantismo como estilo não é modelado pela individualidade do autor. A forma predomina sempre do conteúdo. O que será que é o correto? Seria aqui sobre Manuel Mano de Almeida. Só que seria a resposta. No romance do estilo de Alencar, ele pode ser romances urbanos, regionalistas ou indianistas. Qual que é falso aqui? O romantismo como estilo não é modelado pela individualidade do autor. A forma predomina sempre sobre o conteúdo. O romantismo é um movimento de expressão universal, inspirado nos mitos medievais e unificado pela prevalência de características comuns a todos os autores da época. Bom, esta foi a videoaula sobre literatura do segundo ensino médio do romantismo. Agora vamos ver o realismo. O que foi realismo? Na segunda metade do século XIX, o Brasil vivia o final do governo imperial. As classes mais avançadas se concentravam nas áreas urbanas do Rio de Janeiro. A segunda revolução industrial melhorou a qualidade de vida de alguns enquanto gerava satisfações aos trabalhadores. Temos o autor João de Assis, que ele escreveu Dom Casmurro, que é o famoso livro, né, que eu vou ler. Às vezes, eu contava a Capitu a história da cidade, outras davam-lhe notícias da autonomia, notícias de amador que ela estava atenta e curiosa, nem sempre tanto que não cochichasse um pouco. Vida urbana e revolução industrial. Também tem as fases filósofas, que desenvolveu-se no século XIX, três importantes escolas de pensamento: o marxismo, que defende que o capitalismo explora os trabalhadores. O positivismo defende um conhecimento aceitável e científico, e a teoria da evolução explica as origens da humanidade a partir de outros organismos. No de Assis temos o realismo, né? Porque o realismo ele foca na objetividade e a realidade que vivemos, que é sem a realidade social mesmo. E o realismo recusa a dedicação típica dos românticos. O realismo ele vai contra o romântico. Então o realismo ele vai estudar a realidade. E, continuando, em lugar disso, propõe uma análise objetiva do comportamento das pessoas, como suas falhas, deslizes e pensamentos irreprováveis. Em lugar de personagens casos, temos exceções de processos psicológicos. Aqui é um texto uma resposta de Vaz Clubas, que ele diz: o pior é que ela é coxa, olhos tão lustros, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril, coxa.
Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um pouco imenso escárnio. Por que essa bonita se coxa? Por que cor ser bonita? Joaquim Maria Machado de Assis é o maior autor nacional, tem grande destaque na escrita e prosa, escreveu muitos livros, tem publicado romances e contos, até hoje são celebrados pela crítica e pelo público. Vamos ver algumas obras desse seguida. Aqui é do Dom Casmurro que ele fala. Enfim, alguns poucos instantes largos, tipo Cosme, evitava todas as forças físicas e morais, dava últimos surtos de terra e, dessa vez, caíra em cima do selim. Raramente a besta deixava de montar por um gesto que acabava de receber o mundo. O livro foi publicado em 81, no início do realismo no Brasil. O romance é escrito por uma fotografia de Brás Cubas que resolve contar suas memórias após sua morte. Importantes temas envolvem amor, traição, aspirações, sucesso, além da relação com seu próximo que acabava seu amigo. Alguma tempestade devia servir memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se faria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Eu não sou somente um autor defunto, mas um defunto autor para quem o campa foi um outro berço. Aqui é Dom Casmurro. O romance conta a história de Capitu e Bentinho, vizinhos de criança que acabam se casando e tendo um filho. E ao longo da história, o Bento, o narrador, ele tem elementos que mostram que ele se convencia de que a Capitu havia traído com seu amigo Escobar. Então ele acreditava que era traído pelo Escobar e pela Capitu. Não há tanto qualquer cena no livro mostrando a traição. Então o leitor tem que se dizer que é melhor entender. Também temos conto. Ele escreveu muitos contos. Tem a Cartomante, que é o mais conhecido, que é uma história de amor e traição que acaba com um assassinato por vingança. O Espelho é uma reflexão filosófica sobre o quanto a aparência que projetamos o mundo influencia o que somos. O Leonista, com a história de médico Simão Bonacarte, que abre um maquimônio para tratar das pessoas com problemas psicológicos na cidade de Itaguaí. Aqui é um texto do Machado de Assis, que diz, em primeiro lugar, não há uma única alma, há duas, nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de dentro para dentro. Aqui eu quis. Sobre realismo, a narrativa é incorreta, o que não é verdade no realismo. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. O naturalismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. O naturalismo e o realismo têm as mesmas bases, embora sejam momentos diferentes. O realismo teve como principal a retratação da realidade tal que ela é. Então, o realismo ele vai focar na realidade do Brasil ali, sobre as políticas do período, sobre o contexto histórico no qual o realismo situou-se. São corretas preposições. O Brasil vivia tempos de calmaria política e social. Havia um clima de conformidade, cuidando o endividamento da colônia em sua metáfora. Segundo Portugal, que foi metáfora de Portugal, né? Foi metáfora do Brasil. Em segundo, a virtude das transformações sociais e políticas, o Brasil foi tratado como fidelidade, reagiu às propostas românticas de redenção do homem e da sociedade. Terceiro, o Brasil, o país vivia o declínio da produção açucareira e o descolamento do eixo romântico econômico para o Rio de Janeiro, em razão do crescimento do comércio cafeiro. Qual seria correta aqui? Sobre a natureza realista, é errado dizer que teve início na Europa com a publicação do romance Bovary, de Gustave Flaubert. Principais características do romantismo são personagens planas de pensamentos e emoções previsíveis, individualistas, subjetivismo e realidade em linguagem culta, permeada de metáforas. Entre as principais características do realismo são personagens trabalhados principalmente no universalismo, objetivismo, linguagem culta e indireta. O que as alternativas em que se encontram características da prosa do realismo. Casamento visto como arranjo de conveniência, decisão objetiva e direção da mulher.
Leia a frase. Segundo a Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Augusto Comte, o evolucionismo forma um contexto sociopolítico econômico filósofo em que se desenvolveu a estética romântica realista. Os maiores representantes da estética realista são naturalista do Brasil, Aulísio de Azevedo e João Pompeia. Então, com essas informações, não tive filhos, não transmitia nenhuma educatura retirada da nossa miséria. De acordo com a leitura da série de frases de intercâmbio de memórias próximas das Cubas, podemos dizer que Machado de Assis filiou-se à tendência arcade, naturalista ou realista. O que caracteriza melhor o realismo? O amor é visto unicamente sob o aspecto da sexualidade e apresentado como uma mera satisfação que institui animais. Ele tem uma preocupação em justificar à luz da razão as reações dos personagens e seus procedimentos. A preocupação em tratar a realidade como ela é, baseando-se na documentação e observação da realidade. Memórias Póstumas de Las Cubas é um romance divisor de águas da obra machadiana, porque a partir dele o autor procede uma retificação da própria obra através da voz dos personagens por meio de quais renega e valoriza a primeira fase. Antecede a conquistas modernistas com uma postura crítica diante da civilização industrial e uma atitude de denúncia de misérias no mundo rural. Desmitifica a realização, a romantização, uma visão crítica que, despindo as aparências que encobrem a realidade, busca as razões das ações humanas. Na narrativa sobre o Machado de Assis. O Machado de Assis introduziu o realismo no Brasil em 81 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma das suas linhas temáticas está presente a valorização do comportamento humano do homem burguês. Uma das marcas do seu estilo é a linguagem crítica que se apresenta de maneira direta e seca. O que não diz respeito ao realismo. Causa e efeito é a preocupação do autor. Fina objetividade e emoção à prosa. As causas e circunstâncias são importantes. Então, esta foi a aula sobre literatura, sobre o método romantismo e realismo. Me comenta no próximo vídeo.